Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um tour aqui pelo meu Art Journal. Esse é um livro, tá? Que eu estou transformando ele em Art Journal. E caderno criativo, né? Um momento aqui de relaxamento, onde eu paro aqui 10 minutinhos por dia e começo a mexer em alguma coisa. Então, vou fazer um tour com vocês agora do comecinho desse livro, tá bom? Como ele tá ficando, né? Revesti o livro com tecido, tá? Pedaços de tecido que eu tinha aqui em casa, revesti. E aqui eu vou ter que ir mexendo assim, ó. Então, aqui na capa, eu coloquei uma figura de colorido, que eu gosto de fazer desenhos coloridos, né? De colorir livros. Esse aqui é um desenho solto de uma aula da Marcela, do Jardim Secreto Inspire, uma aula que eu fiz com ela. E eu recortei e colei aqui. Aqui também foi uma experimentação. Vocês vão ver que esse livro tem muita coisa de experimentar, materiais e tudo mais, né? Então, aqui eu recortei um bolso de uma camiseta e coloquei aqui na capa e resto de scraps, ó, de papéis, tá bom? Se você olhar aqui, ó, se você pensar, aqui é uma etiqueta, uma tag, tá? Aqui também, outra tag. Aqui, então, é restos mesmo, tá? Aqui eu fui experimentar pintar com guache para ver como que ia se comportar no papel do livro e se ia cobrir as letras, ó. Então cobriu as letras, né? E aí eu fiz uma brincadeira aqui desenhando. É importante nesses momentos que a gente vai fazer essas artes, da gente não se preocupar muito, né? De ficar livre, tá bom? Aqui foi uma experimentação com papel não, com lápis de cor que apaga, né? Então, eu tinha essa caixinha aqui, eu resolvi ver como é que ele ficaria num papel coloridinho. Colei aqui também. Aqui, já percebem que é um livro embaixo, ó. Uma capa, né, escrito Art Journal, papel com aquarela, ó, brincadeira, papel de recortar e colar, dobrar, né? Então, a gente faz essas brincadeiras aqui. Isso aqui já foi uma colagem que eu fiz, né, proposital. Então, aqui desse lado tem esse vaso desenhado e esse lado tem o vaso colado, de retalho de revista, recorte de revista, né? Aqui também esse gatinho, eu desenhei o gatinho do lado de cá e aí fui fazendo essas brincadeiras, essas montagens aqui com colagem, né? Livro de receita lá da minha mãe, que já tava, né, indo embora. Eu resolvi fazer aqui uma homenagem a esse livro que acompanha a gente há muito tempo. Então, assim, né? Muito amorzinho por essa página. Esse lado foi uma experimentação com esmalte. Então, eu tinha uns esmaltes velhos, né? Que não dava mais pra usar. E passei aqui pra ver como que ia ficar na folha. Ó, é muito gostoso, né? Então, aqui e atrás eu usei lápis de várias cores. Aqueles lápis que são várias cores de ponta. Ó, esse aqui, esse tipo de lápis, tá? Não sei bem qual desses que eu usei, foram vários aqui. Dá pra perceber que são vários lápis que eu usei desse tipo. Aqui, gente, também, momento assim, um dia eu fiz a parte do fundo, que dá pra ver aqui essas listras. Outro dia pintei essa parte rosa. Outro dia colei esse adesivo que veio numa frigideira. Recortei e colei aqui. Depois colei aqui uma página de Junk Journal, né? Carimbei. Cada dia uma coisa, ó. Aqui sai, né? Sai a etiquetinha. Aqui também sai, ó. Bem Junk Journal mesmo, né? De reaproveitamento de papel. Isso aqui era um calendário, tá? E eu colei aqui, coloquei aqui. Bom. Esse outro lado também é uma colagem, só que essa colagem eu tinha feito primeiro nesse papel. Então, eu fiz nesse papel e depois eu colei ela aqui. É do tempo, né, que a gente ficou recluso, né? Então, assim, foi um momento muito especial fazer essa colagem aqui, tá? E aí eu resolvi colar ela aqui nesse livro também para não se perder, porque eles estavam ficando tudo em pastas. Então, esses materiais que eu tinha solto em papéis, assim, eu resolvi colar aqui no Art Journal, tá? Então, não é bem uma sequência, né? Então, por exemplo, esse aqui eu fiz bem antes que esse aqui,
Esse aqui fiz agora, 2025, tá vendo? Esse daqui já foi em 2021, tá? Então, realmente, não tem uma sequência esse início aqui do meu caderno de arte, mas pra mim não tem problema, não. O importante é ficar tudo aqui guardadinho, né? Olha aqui, gente, isso aqui também é do Super Junk Journal, né? Mesma coisa. Então, eu tiro 10 minutinhos pra fazer alguma coisa de arte, né? Por dia. Tento, pelo menos. Então, aqui no fundo, eu fiz um fundo verde com giz de cera, tá? E, aos poucos, eu fui colando retalhos de papel, scraps, né? Então, ó, aqui um pedaço de um cartão que eu fiz, alguma coisa, e aí sobrou, tá vendo? Eu deixo exatamente como eu recortei, tá? Como tava, né? E aqui, ó, também um bolsinho de junk, tá? Então, esse aqui é papel, é que vem aqueles guardanapos, né? Quando a gente vai na sorveteria, lanchonete, essas coisas. Então, aqui, no caso, foi da sorveteria. E eu resolvi colar aqui os pacotinhos. Olha, vem pronto, né? Mas você pode fazer aqui também com seus retalhos, com seus scraps, né? E aí fui colando. Isso aqui foi uma figura que eu pintei uma folha inteira de sulfite com guache. E depois me diverti desenhando folhas, né? Então, aqui, ó, folhas nada a ver, né? Da minha cabeça mesmo. E aí, pra não deixar só a folha, eu também colei, dá pra ver bem aqui, ó. Eu colei em retalhos de papéis, né? Então, bem junk. Junk Journal é uma arte, né? De fazer um diário das coisas que iriam para o lixo, né? Papéis que iriam para o lixo. A gente reaproveita e faz uma arte, né? Junk Journal. A gente pode falar mais desse tema também. Existem cadernos próprios só para isso, né? Eu vou misturando tudo aqui. Ok. Aqui, uma pintura com guache, um laço, né? Eu vi a figura e tentei reproduzir aqui, tá? Mas cobriu bem as letras do livro. Então, tudo experimentação. Ah, essa página aqui é muito interessante. Essa página dupla que eu fiz com impressões, tá? Impressões de folhas que eu vi no Instagram. Eu vou depois deixar o que eu fiz, assim, baseado em aulas ou técnicas que eu vi de alguém, né? Eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês a referência, tá? Então, esse aqui foi da Dani. Eu vou deixar depois aqui embaixo. Eu tenho certeza que foi uma aula da Dani que eu vi. Não lembro se foi no YouTube ou no Instagram dela. Depois eu vou dar uma olhadinha e vou deixar aqui a aula original para vocês verem como que faz esse efeito aqui das folhas, tá? Folhas carimbadas, né? Mas ela dá umas técnicas para você fazer o fundo antes de carimbar as folhas. Bem interessante. Isso aqui, gente, é uma técnica chamada Zentagle. Eu não sei como pronuncia, mas Zentagle é como escreve, né? E então aqui, ó, alguns dias, né? Esse dia eu fiz uns corações, outro dia eu fui fazendo esses rabisquinhos aqui, né? Isso aqui com certeza foi algum lugar que eu vi alguém fazendo a técnica e tentei reproduzir aqui, aqui também, né? Quando tem esses padrões aqui, provavelmente eu vi em algum lugar. Quando é meio bagunçado assim, foi da minha cabeça mesmo. Então, é um tempo técnica de rabiscar para justamente quem lembra, né, quando a gente tinha os telefones fixos, que a gente ficava sentado assim conversando no telefone e escrevendo, rabiscando ali, né? Então a técnica vem disso. É muito interessante para relaxamento, também muito bom. Então, deixa essa página aqui que eu fui fazendo mesmo. Deixa aqui aberto o meu Art Journal e 10 minutinhos vou ali e faço alguma coisinha, né? Isso aqui é uma página de Art Journal que eu fiz para espiritualidade. Então, aqui é aquele técnica de cruzamento de papéis, no caso, né? Só que eu aprendi quando eu era criança, na aula de artes, né? Então, eu colei aqui, apesar que eu fiz uma mudança, né? Aqui eu deixei reto, depois eu fiz aqui de novo, né? Mas a técnica dessa de cruzar os papéis, eu aprendi na escola, né? E aqui também. Esse papel brilhante é um papel feito com esmalte. Então, eu pintei com esmalte, que ia jogar fora, né? Eu despejei todo o esmalte no papel e pintei e deixei secar, né? E ficou brilhante assim. Aproveitei e colei aqui uma figura, aqui também, né? Por quê? Porque esse livro é de espiritualidade, então tem uma parte
né? Então aqui tinha uma poesia de Santo Agostinho, eu resolvi deixar ela aqui, né? E resolvi fazer, então, uma página inspirada nessa poesia, né? E aqui também eu fiz uma tag, ó, com restos de... Isso aqui era alguma embalagem que era azul, né? Então, Junk Journal. E eu, aqui, ó, dá pra ver bem o brilho do esmalte, essa folha. E aí eu colei essa outra figura em cima, furei e coloquei um barbantezinho aqui, ó. Fica uma tag, né? Você pode fazer assim pra cartão, dá pra escrever atrás, né? Pra dar de presente. E aí, coloca aqui, interativa, né? Tira e faz, né? Por que que eu pensei nisso? Porque católico, né? A gente pega o terço para rezar, né? Então, pega o terço, né? Então, foi essa a minha intenção, né? Mas pode pensar enfim, de colocar aqui outras coisas, né? Na sua criatividade aí, qualquer tema, né? Que você queira, né? Uma folha, né? Uma folha que cai da árvore, né? Desenha uma árvore aqui e a folha cai, né? Enfim, a criatividade não para, né? Aqui é uma folha que eu deixei em branco. Vai ficar assim. E essa aqui é uma colagem bem elaborada. Todos os elementos aqui que você vê são recortados. Tudo é recortado e colado, tá? Tudo. Aqui, ó. Essa tag, ela sai, né? Tá grudadinha aqui no gorrinho, né? Isso aqui eu fiz com um catálogo de chocolate e uma caixa de panetone, tá? Aqui naquela semana lá, dia 25, 26 de Natal, né? E foi feita a 4 mãos, né? Meu esposo também ajudou a recortar e colar e pensar, por exemplo, essa casinha aqui que o Snoopy tá andando aqui, essa cadeirinha, foi ele que pensou, né? Porque não tinha. No desenho original, o Snoopy acaba aqui, ó. Ele corta aqui, tá? Então, a gente encaixou uma cadeirinha pra ele, como se fosse um trenó, né? Enfim. Tá? Então, tudo aqui é colado. Tudo, cada elemento desse. Olhando assim, parece uma coisa lisa, né? Mas a gente tocando, a gente percebe que existe... aqui também não existia essa bolinha no laço, tá? Eu que amarrei ela aqui, né? Amarrei. Colei aqui como se estivesse amarrada, né? Então, ela também não existia no laço. Então, é isso. Você construir uma nova perspectiva daquilo que você tá vendo, aquelas figuras, né? A colagem, ela tem esse olhar, né? E eu vou encerrar com essa página aqui. Então, aqui também, gente, essa página aqui, ela foi feita em muitos dias. Muitos. Porque eu fiz um fundo, pintei o fundo. O fundo para pintar, eu também já demorei vários dias. Fazer uma partezinha, fazer outra partezinha. Foi bem demorado. Não porque seja demorado, mas é por causa do tempo, que às vezes eu não tinha muito. Então, aquele momentinho que eu queria parar um pouquinho ali para fazer, era o que dava, né? Aí, outro dia, colei esse pedaço de calendário aqui. Outro dia, gente, aqui é o micropor. É o micropor. Deixa eu ver se eu aproximo. Ó. Velho. O micropor é tipo um esparadrapo fininho que, né, tava bem vencido, então não tem como usar na pele, né? Então, eu deixei aqui para fazer essas coisas. Só que tá acontecendo, conforme vai passando o tempo, ele vai ficando sujo. Então, eu acho que talvez seja bom passar uma tinta mesmo por cima, ver como é que ele vai fazer. Depois eu vou fazer esse experimento. E aí, colei esse pedaço aqui de scrap também, né, ó. Tudo pedacinhos que eu tinha recortado, assim, eu não mexi na forma dele, né. Aqui também, ó, um dia que foi numa lanchonete mexicana, achei bem legal esse daqui que coloca os guardanapos, né. E deixei aqui o bolso, tá? Cola aí. Aí, outro dia, tava mexendo num quebra-cabeça que perdeu as peças. Colei ele num papel, alguns pedaços, né? E depois em cima colei esses gatinhos, que é de papel de presente também, que eu recebi. Então, assim, junk total. E aí, fui colando os gatinhos. Aí, resolvi fazer, então, tagzinhas que saem, né, ó. Também, esse aqui é daquele papel verde que eu fiz as estrelinhas.
Se eu não me engano, tá aqui. Tá aqui no Shorts, gravado. Será que foi esse que eu deixei gravado aqui? Não lembro, né? Porque tem uns aqui e outros no Instagram. Então, aqui. Aqui, ó. Outra. E aí o gato vinha aqui. Porque, gente, gato é assim, né? Ó, do nada, eles aparecem, né? Eles se escondem. Quem tem gato em casa? Eles escondem. Aí você fala, fica procurando. Quando você vê, tá atrás de alguma coisa, né? Então, essa aqui é homenagem aos gatos, certo? E be happy, né? Porque eles estão, assim, com essa carinha toda feliz. Que a gente quer que os nossos animais de estimação fiquem, né? Bem felizes. Muito bem. Aqui também, ó. Isso aqui... Ah, aqui pode vir aqui também, ó. Ó. Tá? Aqui é um pedaço de revista que eu recortei e fiz um recorte pro gato se esconder ali. Tá? Por último, essa colagem. Também foi uma colagem feita naquele tempo difícil. E que me remete a muitas coisas boas, né? Aos meus avós. Então, eu resolvi deixar aqui esse pedacinho de vatapá aqui para lembrar do meu avô. Uma música que ele cantava para mim. E aí, eu fui colocando lembranças aqui, que eu tava com muita saudade da família. Então, eu resolvi fazer essa colagem. Tá certo? Então, nós vamos parar aqui. E logo, eu trago outro tour aqui do meu... Como está ficando o meu livro, tá? Porque ele é um livro, ó. Ele é um livro. Tá? Bom? Então é isso, gente. Espero ter inspirado vocês. Façam aí também o Art Journal, caderno de criatividade, enfim. Altered Book, você vai achar assim em inglês, Altered Book, né? É o livro alterado, o livro mudado, transformado. Ou simplesmente caderno criativo, enfim, como você quiser chamar, tá? Faça aí o seu também. Tchau, tchau!